Olá, otimizadores! Sejam bem-vindos para mais uma Amora Podcast, programa que vai otimizar você para o próximo nível. Eu acredito que conexões mudam o jogo, por isso eu trouxe uma pessoa super especial para falar sobre inteligência artificial, manja muito de SEO e entre outras coisinhas mais que a gente vai falar aqui hoje. Mas antes de eu revelar quem que é o meu convidado, vale sempre o recadinho para você conhecer o SEO Club. O SEO Club é a minha mentoria em grupo que vai ajudar você a chegar no próximo nível. Então, se você trabalha com SEO, está procurando um ambiente certo para se conectar com outros profissionais de alto nível e também deseja aprender as melhores práticas do mercado, como tocar a sua agência, ou às vezes sair de urgência para uma agência mais produtiva, lucrativa, talvez seja o momento de você entrar para o seu clube. Então, tá aqui passando um QR Code na tela, também tem o link aí na descrição do vídeo. Vai lá, conhece mais detalhes do SEO Club e vem fazer parte desse grupo fantástico que já está rodando, já estamos no quarto mês ali com o nosso grupo e está indo muito bem, beleza? E agora deixa eu trazer aqui quem que é o meu convidado de hoje. Ele é especialista em IA e vou falar que também manja muito de SEO. Eu colocaria ele como um dos especialistas em SEO no Brasil. É fundador da Buscar ID e da Idefy e é autor dos livros IAFIXE ou Morra, Marketing na Era dos Dados, que é um outro livro dele também. E eu tô aqui com ele, Rodrigo Nascimento. Obrigado, Dani. Obrigado pelo convite. Fiquei super feliz quando a gente encontrar, bater um papo. Então vamos bater um papo fazendo um podcast, né? Melhor coisa, né? Já Me- aproveitar, já grava, Já fica pra grava. galera. É isso aí. Obrigado demais pelo convite. Show. E, Rodrigão, todo mundo que teve aí a sua história no SEO, a primeira coisa que eu pergunto, como que você entrou nesse universo aí de SEO? Cara, foi a coisa mais curiosa, assim. Em 2010, eu lembro direitinho, cara, em abril de 2010, eu comprei um livro que eu posso dizer que esse livro mudou completamente a minha vida de um cara que acho que talvez 70% do mercado digital passou por ele, que é o Conrado Adolfo. Sabia que você fala o nome dele. Acho que me chamou muita atenção o nome do livro, né? Google Marketing. Eu falei, cara, que legal, Google Marketing. Adoro o Google. E aí li o prefácio do livro, li os 3 capítulos do livro que ele disponibilizava gratuitamente. E, cara, tinha alguns anos que eu não lia um livro. Eu não vou mentir. E eu li aqueles 3 capítulos em 2 dias. Eu falei, tem alguma coisa errada aqui, né? E aí eu fui, comprei o livro, comecei a ler, me apaixonei. E em uma das técnicas do 8Ps, né, que ele já apresentava, tinha lá o SEO. Né? E eu falei, cara, que curioso. Então quer dizer que dá para posicionar no Google com técnicas, enfim. E aí fiz o curso do Conrado e ele indicou o Fábio Ricota. O curso do Fábio Ricota, da Mestre SEO, né, na época. Uhum. E ele indicou, já entrei no site, já comprei e comecei, né, a minha carreira de SEO exatamente ali com o Conrado, inicialmente, depois me especializando um pouquinho mais com Ricota, Flávio Raimundo, Rafael Rez, como a gente conhece toda essa turma. Legal. Até a época é parecida, que eu fiz o curso com o Ricota também em 2010. Uai, que legal. Fiz lá com ele. E... Eu fiz em agosto, eu lembro, cara, eu lembro essas então, datas, eu foi fiz a muito turma bom. depois, eu fiz ali em setembro. Ah, eu fiz em agosto, boa. A gente começou quase juntos ali. Exato. Mas era uma época boa, né? A gente Pô, pegou os primórdios ali, tava começando a ainda. comunidade de SEO era muito unida, né? A gente, pô, como foi do Twitter naquela época, nós éramos amigos de Twitter, né? É. Isso era muito legal. Mas foi um período muito interessante de aprendizado, porque a gente se encontrava nos eventos, né? Aliás, muita gente me chamava de piolho de evento, inclusive, porque eu estava em todos os eventos. E, é o que a gente sempre fala, né? O ouro dos eventos não tá na palestra, tá no network que a gente faz. E de fato ali eu comecei a fazer minha carreira em SEO, no marketing, fora dos eventos, mas aprendendo muito também nas palestras. Assim, total. Tinha em Minas, né? Que você é de Minas, né? Sim. O Y, SEO, né? O ISO com o Alberto, né? Tinha o ISO, tinha o TSO Tinha SEO. O e o Olhó, Olhó. Olhó SEO. Exato. Aí a gente ia rodando, a gente Ia ia rodando. passeando pelo Brasil, conhecendo a gente de SEO e falando um Exato. pouquinho sobre otimização de sites. Legal. Já faz tempo, né? Cara, nada menos do que 14 anos, né? 15 anos agora, na 15 anos verdade. agora. É verdade. Pô, legal. E aí, como é que depois foi desdobrando pra buscar ID? Cara, em final de 2010, a gente aconteceu um evento em Curitiba. Eu tô tentando lembrar se era Search alguma coisa
Ai, do sócio do Rez agora, como é que ele chama? Search Masters, não? Não era Search Masters, não. Enfim, aconteceu esse evento e ele estava dentro de um evento de social naquela época. Então era um micro evento de SEO dentro de um grande evento de social, numa salinha, enfim. E aí, tava assistindo as palestras e tudo mais, e o Rafael Hess tava palestrando, e coincidentemente eu fiquei saindo da palestra dele. Fiquei sozinho, e ele ficou sozinho com o Vinícius, que trabalhava com ele, e falou, cara, vamos lá almoçar com a gente. Aí eu fui almoçar, e a gente foi conversando aqui, ali, enfim. E aí eu comecei a entender que a gente começou a ter agência, então a Buscar, ela se chamava Buscar SEO. A partir dali eu comecei a entender que, poxa, isso era possível crescer com essa frente, né? Apenas de SEO, enfim, muito me baseando no SEO Moz, muito me baseando na própria Mestre SEO. E o Rafa sempre ali muito forte com conteúdo, obviamente voltado para SEO também. E ali eu comecei a entender que, poxa, estava atendendo alguns clientes, já gerando resultado, mas eu precisava tentar escalar ao máximo aquela frente, né? E aí eu conversava muito com o Rafa, a gente sempre conversava um com o outro de experiências e desafios nas agências, e a partir dali a gente falou, cara, vamos sentar aqui nós dois, você está com essa dificuldade, eu também tô, você tem algumas soluções que você já conseguiu encontrar para esses problemas que eu tenho, eu tenho algumas soluções para o seu, e aí a gente começou a montar uma metodologia. E aí a gente ficou no carnaval de 2011, eu fui para Campinas e ficamos eu e ele o carnaval inteiro montando uma metodologia de SEO. E a partir dali a gente falou, cara, legal, vamos testar. Testamos nas agências o que um analista de SEO conseguia fazer, trabalhar com 3 projetos, ele passou a trabalhar com 8 projetos. Por uma simples metodologia, com processo, tudo muito bem trabalhado. E aí a gente viu ali que tinha um caminho legal, né? E aí a agência começou a crescer, tanto a minha na Buscar SEO e ele com a web estratégica. E então a gente agregou muito conteúdo, né? A parte de conteúdo na metodologia, e eu agreguei muito a parte técnica também, que não tinha tanto para ele naquele momento de principalmente off-page e um pouco de on-page também. Pô, legal. E aí foi evoluindo e saiu o checklist SEO. E aí a gente tinha um Pelate, né, Sim, a AO5. AO5, que era fantástico, Pelate, o Juliano, e a gente era muito próximo, e eles falaram, cara, mostra pra gente como é que é essa metodologia. A gente mostrou. E aí eles adoraram, e falaram para outras agências, e a gente mostrava para as agências, e aí aquilo tinha sinergia, até um ponto que o Rafa chegou e falou, vamos montar um curso disso, né? E aí a Hotmart estava começando naquela época, tinha 1 ano de Hotmart só. Então lançamos cara, foram mais de 1.000 agências no mundo inteiro utilizando o Checklist SEO em 4 países, enfim. Então foi muito legal, foi uma experiência muito boa montar uma primeira metodologia brasileira de SEO com o Rafa, o que nos ajudou muito a crescer as empresas e posteriormente, né, o Rafa conseguir manter a agência e eu também, e aí a gente mudou depois de Buscar SEO para Buscar ID, entendendo que o mercado estava tendo essa mudança e os próprios clientes da Buscar pedindo para a gente para comprar mídia, para fazer mídias sociais, e a gente já tinha agregado a gente sempre foi muito pautado em performance, então a gente já tinha agregado o CRO em SEO, né? Então, Conversion Rate Optimization, ou seja, a otimização da taxa de conversão. Eu vou aproveitar essa mesma audiência que eu tenho, mas converter mais. Então, eu já tinha um método também que agregava essas duas frentes. E aí a gente muda para Buscar ID, que começa ali um novo momento da empresa, onde em 2 meses de mudança a gente praticamente dobrou o faturamento, dobrou o tamanho. Coisa boa. Ah. E o evento? Seu evento lá, que você faz Aí em de Minas, né? 360. Em O Minas, ID né? 360, cara, foram 4 edições até o momento. A edição mais louca que eu fiz foi no Estádio Mineirão, para 1.200 pessoas. E a ideia do evento foi uma estratégia muito forte, porque a gente, em 2015, eu tinha desistido da agência. Eu falei, eu vou fechar esse negócio, tô velho,
E aí, um cara que trabalhava com a gente, que era acho que é o único gênio que eu trabalhei ao meu lado, falou, cara, você já construiu até aqui. Não, continua, muda só uma rotinha aqui, uma rota ali e tal. Eu falei, cara, é verdade, você tem razão. E aí foi quando eu entendi, eu fiz um refresh, assim, de conhecimento. Eu saí um pouco do SEO, falei, cara, eu vou sair dessa coisa de SEO, de marketing digital, para eu expandir a minha mente. E foi um processo muito interessante. Então eu fiz um primeiro programa de liderança e saí de lá chorando igual criança, que é muito legal, porque você se vê muito ali, né? Depois, logo em seguida, eu fiz um outro programa de análise de dados, de Big Data, enfim. Na hora que eu entrei nesse programa e eu fechei esse programa, cara, foram 2 meses ou 3 meses esse programa. Falei, é aqui que tá o negócio. Isso em 2013, 2014, isso mesmo. 2014. É aqui que tá a parada que vai bombar nos próximos anos. Só que a gente precisava preparar o mercado para isso, né? A gente não tinha em 2014 falar de dashboard, cara. Tipo assim, falar de análise de dado. E aí a gente falou, pô, peraí, vamos montar uma estratégia. E aí a gente montou uma estratégia, o Buscar ID, o ID, né? Que era de identidade por conta de uma mudança de marca, virou inteligência de dados. E a gente falou, a gente precisa preparar o mercado para isso, né? Ou contribuir ao máximo para preparar o mercado. E a gente começou a trabalhar algumas frentes. Então a gente criou primeiro o Inbox ID, que era no momento em que estava todo mundo cobrando por curso de marketing digital. A gente falou, cara, você vai ter um fim de semana com a gente, com toda a equipe da Buscar, te ensinando a trabalhar inteligência de dados. E aí ia lá de 8 às 18 do sábado e domingo também. Primeira abertura de inscrição, isso que não tinha nem rede social naquela época, tanto assim, enfim. Cara, a gente conseguiu mais de 400 inscritos em 2 dias. Caramba. E a gente tinha 15 vagas. Tipo assim, e a gente ia avaliar cada resposta, você tinha que justificar o porquê que, né, você tinha que estar ali, vamos dizer assim. Cara, aí foi sensacional, a gente parou, enfim, a gente viu, cara, realmente o mercado ele tem uma carência sobre esse assunto. E aí montamos uma estratégia, onde a gente criou o primeiro blog de marketing por dados, a gente cunhou esse termo marketing por dados, marketing de dados lá na empresa, criamos o primeiro blog marketingpordados.com e a gente soltou naquele ano pouco mais de 100 artigos dentro desse blog. E, paralelamente, a gente criou o ID360, que foi para disseminar a cultura growth, a cultura de análise de dados, de marketing por dados no geral, né? E aí o negócio cresceu. O evento ficou muito maior que a Buscar. Então a gente chegou ali, foi 2016, 17, 18. 18 ali, trazendo Chanelis, sendo no Mineirão, com 4 atrações internacionais, 1.200 pessoas, uma coisa muito doida que eu inventei lá. Deu um mega trabalho, foi sensacional, mas deu um mega trabalho. Até que eu entendi que o evento ficou muito maior que a Buscar, e a Buscar ficou completamente sem estratégia. Porque a gente estava no momento de sair de uma agência, do modelo agência, e a gente tinha criado um primeiro SaaS, que era de dashboard, centralizava dado, mais ou menos o que eu reportei hoje, né? Só que lá em 2017, e aí o evento virou um negócio muito legal. A última edição foi em 2023, não fizemos em 2024, por uma questão de estratégia mesmo da empresa, e a gente deve retomar o evento agora esse ano, mas num modelo pocket, sendo também um pouco mais estratégico, porque a gente já entendeu que tem que gerar negócio, né? Se não vai gerar negócio, não faz sentido nenhum para a empresa investir tanto tempo, enfim, mas a gente deve retomar esse ano, em outubro, com um evento bem menor para 100 pessoas ali. Legal, mais importante. É um evento aí que tá no calendário. A gente não tem mais tantos eventos quanto antigamente. E esse aí já é um que tá no calendário, né, da galera. Exato. Voltar com ele vai ser muito bom. Exatamente. E desse dashboard lá que você começou em 2017, foi que transformou na nova empresa? Cara, foi. Naquela época a gente tinha um produto chamado ID Control, que a gente centralizava dado e mostrava na TV
as principais informações centralizadas e atualizando em tempo real. Naquela época ainda a gente podia atualizar em tempo real vindo das plataformas, né? Hoje nem tanto. E eu já tinha uma mentalidade muito forte de, poxa, a gente precisa ter uma plataforma utilizando inteligência artificial. E naquela época ainda já tinha IAs não generativa, mas a gente tinha o Watson da IBM. Sim. Então a gente testou muito com o Watson na época, enfim, só que a acessibilidade da inteligência artificial a nível financeiro e principalmente também para leigos era muito complexa. Então a gente não tinha grana para suportar e as pessoas não iam conseguir utilizar tão bem. E aí eu dei que falei, põe na gaveta. Põe na gaveta, deixa esse negócio aí. E em 2018, essa acho que é a primeira vez que eu vou falar isso publicamente, a gente faliu. A Buscar ID faliu no melhor momento dela. A gente estava com um evento no Mineirão, estava entrando cliente, enfim, e falimos. Por que faliu, Rodrigo? Minha nossa, gestão. Não sabia nem o que era isso na época. A hora que a gente vai ver, a gente vê aquela coisa negativa e fala, caraca, acho que eu preciso repensar. E aí eu passei 3 anos no mundo executivo, né? Eu fui CMO da Obabox, que em 2022 foi comprada pela Multilaser. Logo em seguida eu virei Head de Marketing da América do Norte da Rock Content. E posteriormente fui CMO da Solids também. Então eu passei 3, 4 anos no mundo executivo com um único objetivo. Cara, o que é gestão? O que é trabalhar numa empresa de alto crescimento? Né? Então, na Rock eu tive a infelicidade de trabalhar naquele momento da pandemia. Então, a gente estava com 500 pessoas na época e, cara, da noite pro dia, 300. Né? Por conta do layoff, enfim, da pandemia e tudo mais. Mas vivi isso. Eu vivi meu time tinha 5 nacionalidades. Então, é uma parada de cultura muito louca. E vivi depois também na Rock, a Rock saindo de um produto de serviço para uma empresa de SaaS. Então eu vivi também, eu estava cuidando do SaaS, do marketing do SaaS da Rock. E ali fui vivendo, fui para a Solids, onde entrei na Solids com 180 pessoas, saí um ano depois com quase 400. Nossa. Cara, era gente que você não falava, velho, quem que é essa pessoa? Sabe? Todo dia era gente nova, enfim. Setor novo nascendo. Então eu queria viver essa coisa pulsante de crescimento acelerado. Pô, é muito doido o negócio. É meio maluco. E nesse meio período, né, eu lancei o primeiro livro, Marketing na Era dos Dados, que eu lancei estrategicamente para poder trazer um marco ali, né, de mercado, enfim. E aí uma pessoa lê meu livro, me chama e fala, cara, quero comprar a Buscar ID. Falei, você não vai querer comprar muito bem essa empresa. Não é um bom momento. E aí eu expliquei, enfim, e falou, não, mas a gente quer avaliar. Falei, beleza, eu tenho um produto que eu tenho a ideia dele, eu posso te apresentar qual que é essa ideia. Ele, pô, vambora, apresenta pra gente, vamos ver o que acontece. Então fui lá, apresentei, compraram a ideia e a gente entrou numa sociedade. Né? Eu falava muito que a gente foi aportado. Mas na real, eu trouxe um sócio. Né? Um sócio que não foi só um sócio investidor, mas foi um smart money muito bom, que hoje eles são sócios da Buscar e eles cuidam toda a parte administrativa, financeira, gestão, toda é feita por eles. E hoje eles também me formam como, não só como empreendedor, enfim, mas como gestor e empresário também. E aí a gente ficou 2 anos e meio construindo esse produto para dar errado. E deu errado, não funcionou, enfim. E ano passado a gente fez uma virada de chave completamente da Buscar ID, onde eu retomei a empresa em março e a partir de julho eu virei ela para inteligência artificial completamente. O que é virar para inteligência artificial? Né? Hoje a empresa é uma empresa AI first. Então tudo que a gente faz é baseado em inteligência artificial. Então a gestão dos meus projetos, inteligência artificial. A gente tem 2 empresas hoje. A Buscar ID ela está se tornando um grupo, uma holding. E dessa holding, por enquanto, tem 3 empresas. Tem a IFK, que é uma empresa de serviços que cria inteligência artificial, enfim. Tem a IDEFI,
que é um SaaS, onde você pluga CRM, Meta Ads, Google Ads, Instagram, outras fontes de dados, e a gente te entrega um chat para você analisar dados. Então, por trás, tem ali vários agentes de inteligência artificial especialistas em análise de dados. Você faz a pergunta para ela e ela vai te responder de uma forma analítica, com sugestões de melhoria, enfim. Então, lá atrás do ID Control nasceu toda essa estrutura que a gente tem hoje. E a terceira empresa é a ID Educação, que é toda a parte de educação da empresa, onde a gente tem imersão, tem várias outras pontas. Legal, tá bem organizado. Já tem o Brasil Educação, Tem. o SaaS, aí a Road já está estruturada. A gente está estruturando agora, a IAFK, que é de serviços, né? Ela é completamente nova, ela nasceu em janeiro desse ano, de 25. E é a empresa que basicamente cresceu mais. Mas a gente está focando completamente na Edify, Legal, que é o software. que é o software. E que foi o que eu vi lá no RD Summit. Foi o que você viu no RD Summit, exatamente. Bacana, bem legal, inclusive. Mas conta então um pouquinho pra galera do software que eu vi lá, eu até fiz várias perguntas. Se eu conectar o Google Analytics aqui, ele vai me trazer isso, vai trazer aquilo, Search Console, não sei o quê. Explica pra galera a inteligência que essa ferramenta traz. Sim. E a simplicidade, vamos dizer assim, também de utilizar. Porque lá atrás a barreira era saber utilizar a inteligência artificial. Exato. Hoje já, vamos dizer, essa barreira meio que caiu, né? Exato. Cara, qual que é a dor que a gente resolve, basicamente? Times de marketing, agências, times de marketing internos, enfim, existe um grande desafio que é obter informação. Gerar dado não é problema. Obter informação de quantas leads foram geradas, etc., não é complexo. A dash de uma HubSpot, RD, seja qual for a automação, tem lá, né? Mas saber qual que é a melhor mídia, ou saber qual o motivo de perda maior, isso é um grande gargalo. E até mesmo, como é necessário ter uma análise um pouco mais aprofundada, o que é normalmente feito? Extrai CSV, joga para uma planilha do Google Sheets ou do Excel, que seja. A partir dali, você começa a fazer uma mensuração de dados, uma mistura de informação e você tem informação em mãos. Só que é muito custoso, né? É chato, para falar uma palavra mais, né, realista. O que a gente fez? A Buscar, ela tem 9 anos e meio, quase 10 anos praticamente, de experiência em análise de dados e marketing e vendas. Então a gente sabe praticamente todos os gargalos que acontecem. É óbvio que é tudo muito dinâmico, peculiar e tal, mas o básico e a base fundamental de análise de dados para essas frentes a gente já sabe. São 10 anos de experiência praticamente. O que a gente fez? A gente criou cara, eu posso estar falando dando uma informação errada, mas são mais de 30 agentes de inteligência artificial por trás da Edify, especialistas. Então, você tem os especialistas em CRM, especialistas em Meta Ads, Google Ads, Instagram, TikTok e assim sucessivamente. E eles conversam entre si. Qual que é a entrega? Você tem um chat com agentes especializados e você faz de forma literal qualquer pergunta. Então, aquele CSV que você extraía e gerava informação, você não vai precisar fazer mais. Você vai perguntar para a Edify, ela vai na base de dados, analisa e te traz. Então, um exemplo. Você pode chegar para ela, cria um relatório estratégico de marketing e vendas para eu apresentar para a minha diretoria. Tá bom, no máximo 2 minutos você vai ter esse relatório prontinho. Se você quiser adicionar os indicadores que você quer, você adiciona os indicadores. Se você não quiser adicionar, você não adiciona, ela vai trazer o que ela entende, baseado no treinamento dela, o que é um relatório estratégico com indicadores de performance. Só que o grande ponto ela não vai te trazer só essa resposta. Ela vai te trazer a resposta, ela vai criar uma análise em cima e falar, cara, aqui você tem aqui eu identifiquei alguns gaps que você tem dentro do funil e algumas sugestões de melhoria que você pode fazer, tudo isso baseado nos seus dados. Né? Então, o grande ponto que ela traz ela aprofunda na análise e em menos de 2 minutos você tem essa resposta, o que você demoraria possivelmente alguns minutos. Tem um cliente nosso que um relatório que ela gera em 3 minutos para ele demorava 1 semana para gerar. Imagina exportar tudo, planilhar,
filtrar, tem alguém pensando, validando. É isso. É um esforço grande fora a margem de erro. Fora a margem de erro. Que o humano ele pode errar, se equivocar ali, se enviesar para um lado ali, Exato. perder tempo que não vai trazer a resposta. Isso é uma coisa legal que você trouxe, o viés, né? A gente trouxe o treinamento que eles receberam foi completamente sem viés. Foi um treinamento de performance. Cara, o que é performance? Você simplesmente chegar para ela, quais foram os meus piores anúncios dos últimos 7 dias? Ela vai te responder baseado em CTR, CPA e CPC, talvez. Uhum. Só que você pode chegar para ela, não, peraí, Com base foca em- para mim em CPA, foca para mim em CTR. Então ela já entende isso e faz alguns cruzamentos. E uma coisa que é legal é que você pode pedir para ela analisar Google e Meta ao mesmo tempo e te falar o que está melhor, o que não está. E se ela entender que tem que fazer alguma realocação, ela vai te falar. Isso é bom, hein? É, Porque às vezes a gente tá queimando dinheiro no canal errado, né? exatamente. E ela fez uma sugestão dessa mês passado, acho que foi esse mês para um dos nossos clientes. Eles realocaram. Eles pediram para a gente conferir se estava certo, enfim, realmente estava completamente certo. Eles realocaram e no Google eles conseguiram vender mais, acho que era 13% mais em comparação ao mês anterior. É que a inteligência artificial ela consegue ter um olhar muito mais amplo, né? Muito. O ser humano acho que não consegue racionalizar tantas informações, tantos dados tão facilmente. Vai filtrando, mas às vezes a decisão não sai a mais assertiva possível, né? E tem uma frente que ela é direta, né? Ela é objetiva. Então, o ser humano, para chegar no nível de análise, por exemplo, que a DeFi tem hoje, ele tem que ter experiência. Ele tem que ter casca, né? Porque essa casca eu já coloquei lá dentro, Uhum. né? E ela tem todo o poder de conhecimento de uma LLM, de várias LLMs, que já está no background dela. Então, ela adiciona o que foi treinado, mais o que já tem da LLM. Legal. Ou seja, não precisa ter um expert para operar ela. Um Não. analista que entende minimamente do que a empresa deseja de indicadores, pode perguntar e ele vai ter o relatório prontinho na palma da mão. Isso, e é ponta a ponta, né? Desde o gestor até o estagiário. Você pode pedir ao estagiário para fazer um relatório ou nem precisa mais. O próprio gestor já vai lá na DeFi, o que ele ia pedir para o estagiário ou para o analista que seja, ele pede para a DeFi. O e-mail que ele ia mandar vira uma mensagem no chat Vira uma mensagem no chat. e já gera o relatório. E agora você consegue, a gente acabou de lançar, você vai receber todos os dias no WhatsApp todos os seus indicadores. Isso é bom, automação. Uma automação que a própria DeFi já analisa e manda para o seu WhatsApp. E para colocar para rodar, é demorado? Conectar as Não. fontes de dados, tudo? Cara, Instagram, Meta, Google, você só faz um all-out ali, já conecta e em 3 minutos já tem os últimos 3 meses de dado. E em 2 dias você tem todos os dados. Em um dia, aliás, tem todos os dados. CRM, a gente pede 45, 60 dias para fazer a integração. Uhum. Porque a gente consegue fazer via out, só que CRM é complexo. Cada um tem o seu, os milhares de campos personalizados, então a gente tem que treinar a IA para entender que campo é esse, para que ele serve, qual que é o tipo de interligação ou link que ele tem que ter com outro tipo de informação. Então, essas mídias, né, de anúncios e redes sociais, o out, 2 minutinhos, 3 minutinhos, já está lá os dados, você já pode usar. CRM a gente pede 45, 60 dias. Porque às vezes uma etapa a mais que adiciona no CRM daquela operação já mudou tudo. Exatamente. E SEO a gente vai acrescentar no final do ano uma frente muito forte de SEO, onde vai ter lá o Search Console e algumas outras ferramentas que você pode agregar, e a própria IA também vai desenvolver isso para você, a análise como um todo. Bacana. Mas ó, galera, você que tá em casa, já ficou curioso igual eu tô curioso aqui, já vai lá agora, não espera só quando sair a funcionalidade de SEO, porque você sempre pode analisar os dados ali do seu Analytics, enfim, do seu CRM, se você já tiver com ele configuradinho, e você já vai começar a mostrar resultado para o seu cliente antes mesmo dessa funcionalidade chegar. E aí, quando chegar, você ainda vai ter mais poder na mão ali para fazer as análises de dados. Eu testei lá com o Rodrigo no RD Summit, foi bem legal. Vi lá, testando ao vivo. E eu pergunto, tá, galera? Eu fiquei uma meia hora fazendo um monte de pergunta para ele lá, para validar como que a ferramenta funcionava e tal. Tá bem legal, tá fantástica. E indo agora para a sua empresa de inteligência artificial, mas que vende o serviço.
que o público, né, os clientes têm pedido hoje para ser, vamos dizer, desenvolvido, elaborado? Cara, é muito interessante, assim, o entendimento do que a inteligência artificial ela pode fazer, ele ainda, ele tá muito vago ainda. A verdade é essa. As empresas elas estão entendendo, quero criar um SDR, eu quero criar um atendimento. É o que mais está sendo pedido. Chatbot, vamos chamar assim. É um chatbot. Só que o chatbot ele tem aquela, né, aquela coisa meio quadrada. Clica aqui, clica ali, responde uma coisinha já programada, pré-programada, e a inteligência artificial ela já é mais fluida, ela já consulta a base, contextualizou, beleza, responde. E ela consegue, né, transmitir, transbordar, melhor dizendo, para um ser humano se necessário. Mas, o que eu acho que é um ponto muito importante, assim, até para quem está assistindo a gente entender. A gente lá na empresa chama de iaficação, né? A empresa chama iaficar e o próprio livro, né, tem muito esse termo. Existem 4 níveis de iaficação de um processo, de uma rotina, de uma empresa, enfim. O primeiro nível, que é a base, são ferramentas prontas. Então você tem lá as ferramentas de mercado, sei lá, seja o ChatGPT, seja alguma ferramenta de SEO, inclusive tem boas ferramentas de SEO de on-page hoje em dia, que ela já trabalha todo o seu WordPress, otimiza lindamente. Então, é como se fosse um Yoast, só que o Yoast dá o score, e ela te dá o score e faz a otimização para você. Ele tem umas ferramentas muito lindas assim. Então, você já tem as ferramentas prontas que você contrata e resolve muito, sei lá, 70%, 80% dos problemas. A segunda camada é a camada de assistentes de inteligência artificial. Assistente é diferente de agente. Esse é um ponto muito importante, né, esclarecer. A terceira camada é uma camada onde a gente usa assistentes com automação. Então, são LLMs, inteligências artificiais com automação, com N8N, Make, etc. E aí você já tem um mundo absurdo de possibilidades. E a quarta camada, que é a mais complexa ainda, é a camada de agentes de IA, né? Que é onde você tem ali uma parte mais hard code. Né? Quem está assistindo a gente pode até pensar, não, Rodrigo, peraí, você está falando uma coisa, mas o Make tá lançando um agente agora. O N8N já tem agentes em LangChain, que é um framework de criação de agentes. Sim, concordo, mas ainda no momento em que a gente está, o hard code, que é o códigozão mesmo, você tem ganho de performance e você tem ganho de possibilidades que ali no próprio N8N, que hoje é muito evoluído, inclusive, você não tem. Então, um exemplo, a primeira versão da IDFI foi no N8N. Pra gente validar, pra gente entender como é que funciona. Cara, demorava 50 segundos, 4 minutos, 5 minutos para ter uma resposta. No hardcode, coisa que demorava 3, hoje demora 20 segundos. Demorava 5, demora 45 segundos. Então, existem, assim, pontos positivos e negativos de cada um, né? Então, a gente tem essas 4 camadas. E aí, o que a gente faz lá? A gente normalmente entra até a terceira, né, até o momento. O que está sendo feito? Poxa, tem um projeto que a gente aprendeu muito com esse projeto, que foi muito legal. Tem uma escola que tem uma metodologia extremamente peculiar. Eles criaram de psicanálise, e então eles misturam psicanálise com referências bíblicas, uma coisa muito louca, cara, muito legal. E aí o desafio deles era, Rodrigo, a gente tem 30 módulos. Esses 30 módulos, sei lá, demora 2 anos, 3 anos, não sei. A gente quer passar para 24 módulos. Só que a gente está sem time, a gente precisa que a IA faça pra gente. Depois que a gente fizer isso, a gente precisa agora criar mapas mentais. Precisa criar o roteiro, precisa criar tira dúvida, precisa criar quiz. Tudo isso por IA. Porque a gente não tem time aqui para fazer isso. Precisa criar as apostilas novas nas aulas, baseado nos nossa metodologia, nosso selo de qualidade, vamos dizer assim também. Cara, beleza. Show de bola. Fizemos. Então a gente fez toda essa frente, toda essa ponta de modificação, de criação de apostila, criação de roteiro, criação de tira dúvidas, mapa mental e etc. Tudo via IA.
Então, esse é um caso, por exemplo, que foge completamente do trivial do uso de inteligência artificial. Uma outra coisa que é muito legal, que a gente vem fazendo muito, tanto assistentes de atendimento quanto de vendas também. O que é muito comum, porque não requer muito problema, muita complexidade. Só que a gente está desenvolvendo agora para um projeto, cara, um projeto bem legal. O que essa empresa ela tem, talvez ali, 8 pessoas para fazer um mesmo trabalho durante uma semana, esse volume de trabalho durante uma semana, o que a gente está criando vai fazer esse mesmo volume de trabalho em, no máximo, 15 minutos. Nossa. Então a IA vai substituir as 8 pessoas. Não, a gente vai qualificar o trabalho dessas 8 pessoas. Porque é um 80-20. 80% operação e 20% de fato a estratégia, enfim. Esses caras agora vão focar 100% na estratégia. Então você qualifica muito mais. Então o que você vendia, a gente estima que com o uso da IA eles vão conseguir vender simplesmente 10 vezes mais do que eles vendem hoje, que não é pouco, simplesmente com esse uso de IA. O que eles fazem? Cara, uma porrada de coisa onde eles recebem um bando de informação via e-mail, via WhatsApp, etc. Aí tem 8 pessoas, por quê? Uma pessoa X vai analisar o que chegou de um determinado setor. Aí ela passa para a pessoa Y. Aí a pessoa Y passa para a pessoa Z. Então é uma fábrica de análises para falar o seguinte: isso aqui a gente vai pegar, isso aqui a gente não vai pegar. É um setor inteiro. Aí ela já vai fazer isso, já vai para a ponta final. Quem está aqui atrás vai fazer qualificação e cada vez mais procurar oportunidades de mercado, oportunidades de negócio, melhor dizendo. Então, essa é uma outra frente onde a inteligência artificial, para essa empresa, nesse setor específico, ela vai conseguir substituir essas funções e não as pessoas. E aí tem uma outra frente que é legal, que é de licitação. Licitação, quem trabalha com licitação e tem isso como modelo de negócio, as pessoas têm que ler a licitação. É enorme. Cara, tem coisa de 140 páginas. E é muito... Eu, hoje entendendo, tem coisas que são muito desumanas. E não da empresa. Desumano da licitação. Sim. Porque você pensa, são 140 páginas. Você tem que ler em 2 dias. O prazo é curtíssimo. 2 dias, 140 páginas. E não são 140 páginas do tamanho de um livro, assim. É A4. A4. O que a gente está desenvolvendo? Ela vai não só ler a licitação, vai entender os pontos cruciais, já vai passar para a pessoa o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito, e já vai entregar um checklist de como que, na hora que for entregar de fato, né, o projeto como um todo, ela vai desenvolver o projeto e vai mostrar, está faltando isso ou não está faltando aquilo. Então são algumas utilizações que a gente está desenvolvendo que vai muito além do que um assistente, do que está sendo muito comum. E aí eu costumo dizer, cara, você faz no seu computador? É no seu computador que você faz? É digitalmente que você faz? É muito trabalhoso? É repetitivo? IA pode fazer. Né? Que é diferente um pouco de RPA, que vem bots, etc. Mas a inteligência artificial é contextual. Quando se trata de um bot ou de um chatbot, você tem que tentar prever tudo o que vai acontecer de pergunta para responder certo. Porque se foge daquilo, ela não tem resposta ou ela vai transbordar para um ser humano. Se você treina a inteligência artificial contextualmente sobre tudo que acontece dentro daquele processo, dificilmente ela vai errar. Tendo não só um treinamento muito bom, com orientações muito boas. Então, essa ponta, né, que a gente vem desenvolvendo é muito interessante. E aí eu já venho caindo em SEO. O que de IA está sendo utilizado em SEO? Conteúdo, sim. Esse é o mais óbvio. É o mais óbvio, né? A gente está vendo que muitos blogs que começaram com conteúdo por IA estão caindo drasticamente. Já caíram, na verdade, drasticamente. Sim. Só que existem meios técnicas de desenvolvimento para criação de conteúdo que não tem como cair.
Qual que é o princípio básico do Google que a gente aprendeu lá em 2010? Cara, Foco no usuário. foca no usuário. Eu e o Rez, a gente tem até uma palestra épica que a gente fez no Search Masters em 2013, sei lá, 2012, que a gente colocou a foca em cima da pessoa, que é foca no usuário, de fato, né? E o Google já se pronunciou em relação a isso em 2023. Eles não vão punir conteúdo criado por IA. Eles vão punir conteúdos, desculpa, bosta, criado por IA. Exato. Que aconteceu com a atualização do Panda, a atualização do Pinguim, lá em 2014, enfim. É o mesmo princípio. Se o seu conteúdo ele é original e ele tem validade técnica e que dá para fazer isso com IA, cara, por que o Google vai te rebaixar? Porque foi criado por IA? Não tem sentido. Então, isso não vai acontecer. Então, beleza, essa é uma primeira frente. A segunda frente, a gente tem, por exemplo, on-page. On-page tem coisa pra caramba pra fazer no on-page, que é manual, cara. Sim. URL amigável e otimizada. O próprio conteúdo, os titles, as descrições, a parte toda de performance também, do que pode limpar ali pra gente ter uma performance melhor. Tudo isso. O Web Core Vitals. Tudo isso pode ser feito por agente de inteligência artificial. Então, já existem algumas soluções, inclusive de SEO, que fazem isso para você. E ela vai lá, faz um mapeamento todo no seu WordPress. E ela fala assim, cara, é a mesma coisa do Yoast. Então, pensa que é um Yoast SEO com agentes. Se é que a Yoast já não fez isso. Eu tenho muito tempo que eu não vejo a Yoast. E ela fala assim, ó, eu encontrei essas oportunidades. Quer otimizar? Só que ela fez isso em segundos. Aí você fala, quero. Aí ela otimiza em segundos. A mágica acontece. Quanto tempo a gente levava pra fazer essas coisas todas? Ixi, semanas. Aí vem a análise de palavra-chave. Pô, a gente tem um processo lá na empresa que eu analiso, cara, dependendo da palavra-chave, enfim, mais de 50 mil palavras-chave em segundos. E eu consigo, baseado em um método, entender essas palavras aqui são melhores para mim, aquelas ali não. Então eu não tenho mais que ir num Also Asked e entender qual palavra-chave, lá. Não preciso. Ou a gente vai lá, analisa, me traz o volume de tráfego estimado e eu já consigo entender para onde que eu tenho que ir, só que eu consigo automatizar isso tudo até a criação do conteúdo agora. Então todo aquele processo braçal que a gente tinha, a gente não precisa mais. E aí vem a parte offline, off-page, perdão. Que é, sei lá, posso encontrar qual que é o trabalho base? É um RP. Eu tenho que ir em portais, encontrar se aquilo tem sinergia, se não tem sinergia, entrar em contato, papapá. Eu posso automatizar isso tudo. A procura. Peço os agentes para procurar para mim quais são os portais sobre inteligência artificial e marketing. Ele me traz esses portais. Peço um outro agente para criar ou buscar informações sobre os donos desses portais e o outro vai criar o e-mail, já vai enviar e eu já vou ter a resposta não. Tudo isso em segundos. Então, isso é o ponto da iaficação dentro de um processo de SEO. Ai, Rodrigo, você está sonhando demais. Não é tão simples assim. Cara, desculpa, Não é simples criar, mas na prática, é. Óbvio que tem que ter uma personificação, uma personalização. Tem sites, por exemplo, que você vai entrar em contato, você não vai mandar uma IA. Você pode tentar até se relacionar melhor. Né? Então, vai do modelo de negócio, vai do objetivo do negócio, mas sim, boa parte, vamos colocar na pior das hipóteses, 50% do que um profissional de SEO faz hoje, dá para IA ficar. E a galera que tá assistindo aqui, que trabalha com SEO, de repente tá começando a ficar um pouquinho preocupado com o seu futuro. O que eles têm que fazer para, vamos dizer, não ser substituído por esse futuro, essa IA? Excelente pergunta, porque muita gente acaba ficando bravo comigo por entender o seguinte, porra, no fundo, ele tá pensando, esse cara tá querendo matar minha profissão. Não é só de SEO. E na real,
A gente tem muito tem um novo conceito que chamada de inteligência aumentada, né? Que é, nós seres humanos somos os pilotos da parada. A inteligência artificial é o copiloto. E a inteligência aumentada é a união dessas duas frentes. Não é mais ou o ser humano ou a inteligência artificial. É o ser humano e a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela expande as nossas habilidades. Sabe o que eu estava fazendo hoje, cara, antes de vir para cá? Eu estava criando o meu CTO. Porque eu não tenho conhecimento, mas eu faço liderança hoje do meu time técnico. E aí aconteceram algumas coisas que eu falei, caraca, velho, isso aqui é falta de conhecimento minha. Então eu criei o meu CTO. Mostrei a situação para ele e ele me trouxe quais são as pontas que eu tenho que trazer, que eu tenho que trabalhar. Quer dizer que eu vou fazer isso pro resto da minha vida? Não, cara. De acordo hoje com a minha situação da empresa e etc, eu posso ter dessa maneira e faço o direcionamento pro meu time. Então, essa expansão de habilidade é o que o profissional de SEO precisa entender. Então, por exemplo, o quanto ele pode agregar inteligência artificial pedindo a inteligência artificial para fazer o processo de análise de on-page dele. Seja de um e-commerce, seja de um site institucional, enfim, B2B, B2C, que seja. Quanto a inteligência artificial ela pode ir além da criação do conteúdo. Então, ele precisa pegar a inteligência artificial e se aliar a ela. Porque se brigar com ela, vai perder. Aí vai. Aí vai perder completamente, tá? Então, o que ele precisa entender é, o que a gente já fez aqui? A gente já fez várias análises de concorrência por agentes de IA. Então, eu tenho um processo, e todo profissional de SEO, ele tem um processo dele de análise de concorrência. Ou ele vai numa SEMrush, seja qual for a plataforma, ou ele vai até mesmo manualmente e vai fazer análise. Ele pode ficar isso tudo. Então, ele pode no chat GPT, ir lá no buscar, ou até pegar um GPT já existente, um chamado Web Browser, que é muito bom, e falar, cara, analisa o SEO dessa página para mim. E ele vai te trazer tudo bonitinho. Qual que é o tempo de carregamento, qual que é... O Web Browser não, mas tem um chamado SEO... Não me lembro, mas se você digitar SEO na busca do GPT, dos assistentes GPTs lá no chat, vai ser o primeiro lugar que vai ser o mais utilizado. Ele te traz tudo, tempo de carregamento, te traz uma porrada de informação daquela página específica, e aí você consegue saber os pontos fracos do seu concorrente, em segundos. Produz melhor, mais rápido e fica livre para poder pensar em coisas que a IA ainda não está fazendo. Ainda não está fazendo. E eu acho que assim, eu como profissional de SEO, quando eu era um profissional de SEO mesmo, o meu maior diferencial não eram as ferramentas que eu trabalhava e não era de fato o primeiro lugar que eu alcançava. Era a minha mentalidade e visão de negócio sobre aquilo. Então a gente tem um case na Buscar SEO ainda, né, na época que nós chamávamos de Buscar SEO, que, cara, o segundo lugar vendeu infinitamente mais que o primeiro. Então a gente chegou no segundo lugar com o cliente, começou a vender loucamente, mas eu falei, caraca, imagina quando chegar no primeiro. Chegamos em primeiro. Uma queda de 30% no faturamento do e-commerce em 2 dias. E a gente falou, porra, eu tô em primeiro lugar ainda, a gente achou que tinha caído, enfim. Na hora que a gente foi ver, o que estava acontecendo naquela época, né? Você digitava a palavra-chave, aí aparecia a imagem e o segundo lugar. O primeiro estava acima das imagens. Então a galera ignorava praticamente. Nem via o primeiro lugar. Porque você vê a imagem, você bate o olho e vai pra cá. E aí a gente falou, peraí, será que é isso? Vamos trabalhar pro concorrente. Começamos a otimizar o concorrente loucamente. Ele subiu, a gente desceu, voltou o resultado. Então, essa mentalidade, né, de negócio e mentalidade estratégica que é o grande diferencial de qualquer profissional, não só de SEO, mas no contexto que a gente está aqui, é isso que é o grande valor do profissional de SEO. É a mentalidade, a estratégia que ele traz pro projeto como um todo, quais palavras-chave, qual que é o contexto que vai ser trabalhado, tudo isso é o que ele vai trabalhar, que eu acho que vai
vai demorar um pouco ainda a IA trazer isso de uma forma autônoma. Sim, Mas ela consegue trazer para ele mais rápido se ele orientá-la muito bem. com certeza. Isso eu fico feliz que o seu discurso ele é bem alinhado com o meu, que eu sempre falo aqui no canal, pra galera que se você é um profissional de SEO que entende de negócios, você tem um valor ó, altíssimo. Agora, se você só entende a parte técnica, cara, tem um monte de software aí que daqui a pouco vai te substituir, porque o negócio não é apertar botões e tirar prints de problemas que estão acontecendo ali. É você pegar, sabendo a estratégia de negócio da empresa, quais palavras e como que você vai fazer para essas palavras atingirem o resultado que a empresa necessita. Isso que você acabou de trazer é um exemplo disso. Sabia que era aquela palavra que gerava o resultado e, putz, subimos para primeiro e caiu a performance. Então vamos voltar para onde que a gente estava, porque analisou o cenário, a SERP, viu lá que, pô, a imagem tá roubando a atenção e já leva o olhar direto para baixo. O CTR do segundo tá muito maior do que o primeiro. Isso aí. Então vamos pegar e vamos otimizar a concorrência para a gente voltar pro melhor lugar. É isso aí. Perfeito. E pegando aqui todo esse papo que a gente teve de inteligência artificial, SEO, do que você tem visto de ferramenta, agora falando ferramentas. Você acredita que tem alguma ferramenta aí que o pessoal precisa se especializar mais, ir mais a fundo nos estudos? Cara, quando se trata de IA, o que eu for falar aqui agora, amanhã, de forma literal, pode, né, ficar completamente ultrapassado. Mas o que, que a gente está fazendo lá na Buscar? Hoje, o ChatGPT, independente da ineficiência disso, daquilo dele, ele é a plataforma de inteligência artificial com o maior recurso existente. Mesmo que você tenha uma plataforma que tem várias LLMs, etc e tal, mas o ChatGPT hoje é a melhor de todas, tem ótimos modelos, e acho que vai ser muito difícil, inclusive, outras virem atrás ou ultrapassarem ela. A mesma coisa que aconteceu com a Google. Né? Quem que ultrapassou a Google? Ninguém ultrapassou a Google, nem o próprio OpenAI. O negócio ela trouxe uma forma melhor de exibição de resultado de uma busca. Mas quer dizer que essa busca é melhor que a do Google? De acordo com o propósito e formato que eles têm, eu não considero. Né? Então ninguém nunca ultrapassou a Google ainda. Então eu acho que vai ser muito difícil a OpenAI ser ultrapassada, porque ela tem muitos recursos que agregam valor ao produto. Só que, cara, a Cloud AI, né, a gente brinca muito na empresa Claudião, da Anthropic, ela tá, assim, para SEO, por exemplo, ela é muito boa. Para criar conteúdo. Para análises de concorrência, o GPT é melhor. Né? Então, eu acho que se a gente for pensar em SEO, tem algumas, eu não vou lembrar agora o nome, eu tenho duas ferramentas que eu achei fantásticas. Uma delas é essa que eu comentei, ela já analisa todo o seu WordPress inteiro, não só de uma página, e já te passa, cara, isso aqui é o que eu encontrei. Posso otimizar? Pode, ele vai lá e otimiza. Eu não me lembro o nome certinho, mas me cobrem no meu Instagram, _Rodrigo Nascimento, que eu mando para vocês, que eu tenho ela guardada, ela, enfim, num arquivo de Excel de várias ferramentas que a gente utiliza lá na empresa. Mas eu acho que de fato ali o grande ponto de usar o ChatGPT para isso vai ser legal. Acho que ir para lá, para cá, enfim, não é muito produtivo, sendo bem sincero. Mas acho que o GPT, se você souber explorar muito bem o ChatGPT, cara, ali tem muito suco. Fazem bastante coisa, né? Muita coisa. O negócio é que as pessoas acham que o ChatGPT é só aquela barrinha ali. Você tem o GPT, você tem criação de GPTs, você tem projeto agora, que é muito bom. Então, tudo isso, eu acho que se especializa mais no GPT. Cara, é cada milagre que o pessoal faz com o GPT que é insano. Sim, eu tô começando a brincar um pouquinho cada vez mais, né, porque não dá pra ficar parado, tem que estar ali testando. Eu posso estar usando os termos técnicos errados, você fica à vontade para corrigir aqui. Quando você cria o seu próprio GPT e eu subi todas as transcrições das minhas aulas do meu curso, eu subi dentro ali para ele ser a minha fonte, para que ele respondesse de acordo com
a linha de resposta do Daniel, não Isso uma aí. coisa que ele consulta na web e às vezes vem algumas respostas que eu não concordo muito. Por quê? Eu vi que isso seria um ótimo assistente para o meu time de atendimento. Porque o Isso meu aí. time de atendimento, eles não são analistas de SEO. É um time de atendimento, atende super bem. Só que às vezes na reunião, o cliente vai fazer uma pergunta um pouquinho mais técnica. Isso aí. Se a pessoa tem tempo ali para dar uma consultada, ela pode rapidamente consultar o chat GPT com esse direcionamento, essa base de conteúdo que eu subi, e ela vai trazer já uma resposta muito mais assertiva com o que eu responderia. É isso. Então é um primeiro teste já que a gente está rodando lá para ajudar, por exemplo, o time de atendimento. Cara, é isso, assim. Eu não sou uma pessoa muito de ferramentas. Aliás, eu sou muito de ferramenta. Mas eu não sou aquela pessoa de milhares de ferramentas. Então, se você for no meu perfil, por exemplo, vai ter lá um post ou outro onde eu vou mostrar ferramenta aqui, ferramenta ali, etc. Mas eu não, o meu perfil não é um perfil de ferramenta que eu vou sugerir 300 mil ferramentas que 1% delas vai funcionar realmente para você. Mas eu te falo, cara, usa o GPT da melhor forma possível, que é assim, assim, assado, o Claude, o DeepSeek, a gente testou muito o DeepSeek, realmente é surpreendente, mas eu volto pro Claude e pra OpenAI, pro ChatGPT. Então, eu acho que entender os fundamentos da IA é o mais importante do que necessariamente a gente preocupar em ferramenta. Sim, porque depois no futuro você precisa Isso. transitar de uma para outra, você já tem as bases sólidas. É uma questão de um botão aqui, outro ali que mudou, mas a base em si não vai mudar, né? Exatamente. Ah, e só uma coisa que eu acho que é legal, tem uma ferramenta chamada Replit. 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 Ela é uma ferramenta de desenvolvimento, tá? Ela é pra você criar, para você codar. Só que você pede aquela inteligência artificial para criar alguma coisa para você. Então, exemplo. As próximas atualizações da Edify, elas não estão sendo criadas pelos meus desenvolvedores. Elas estão sendo criadas por mim e eu passo para os desenvolvedores e falo, cara, é isso aqui que a gente tem que ter. Se eles vão pegar esse código e utilizar, eu não sei. Mas eles já entenderam o que é a entrega final. E você pode ir lá na Rapid e pedir para criar um software para você de SEO para fazer análise de concorrência, por exemplo. Ou para conectar com o seu WordPress para ele fazer essa otimização das páginas dos seus clientes. O grande ponto é, você precisa saber o que você quer pedir. Então mapeia muito bem o que seria esse software, quais são, e de forma muito minuciosa, né? Eu falo muito do método POP no meu livro E a Ficção Morra, que é entende o problema muito bem, pega o objetivo da inteligência artificial, ou seja, o que ela tem que fazer, né, no processo dela, e aí você vai planejar. Esse planejamento é você vai dissecar tudo o que você faria e você vai colocar isso no planejamento. E aí você implementa. Então você joga isso para Rapid. E aí você fala que você quer um software assim, um software assado, etc. E ela vai tentar, ela já vai criar para você o software. Você vai testar. Aí você fala, cara, não era isso que eu estava pensando. Eu estava pensando assim, assim, assado. Eu preciso conectar com isso, preciso conectar com aquilo. Cara, e ela vai te orientando também. Se ela precisar de alguma chave de API de algum lugar, ela fala, olha, preciso que você pegue essa chave de API. Se você não souber, vai no Cloud ou vai no ChatGPT, preciso pegar essa chave de API assim, assim, assado. Ela vai te mostrar como fazer. Vai fazendo essas jogadas, porque vai nascer um software muito doido, muito maluco de SEO, que o cara vai fazer em segundos o que ele fazia em dias. Um diagnóstico de SEO, por exemplo. Sim, perfeito, né? Vamos testar, galera. Já anotou aí? Já começa a testar aí, porque a gente precisa de muito mais ferramentas para SEO. Mas, ó, daqui a pouco chega a do Rodrigo aí e a gente também vai conferir. Boa. Rodrigo, vamos avançar para o segundo bloco aqui do nosso programa? Bora. Eu sempre trago profissionais de alta performance aqui para bater um papo comigo e eu quero que a galera entenda um pouquinho da sua mentalidade, então eu vou te fazer algumas perguntas, sim. Bora. Simples, porém profundas para você. Primeiro, qual livro você leu e recomenda de olhos fechados e por quê? Cara, tem um que chama Dobre Seus Lucros. Esse livro, ele tem até algumas coisinhas que estão meio ultrapassadas, mas esse me doeu o estômago.
Só que eu queria indicar outro, porque o Dobre Seus Lucros, ele vai muito pro business mesmo, matemática, finanças e etc. E o outro é o do Ben Horowitz, O Lado Difícil das Coisas Difíceis. Esses dois livros foram os únicos livros que eu li até hoje. Cara, eu passei mal. De verdade, assim, eu passei. Coisas Difíceis, O Lado Difícil das Coisas Difíceis, esse foi o que mais me embrulhou o estômago de forma literal. E o Dobre Seus Lucros, você fala, caraca, velho, é um lado meio frio do negócio, mas necessário. Então, acho que esses dois livros são os dois livros que eu tenho muito na cabeça e, inclusive, eles estão na minha lista de ler novamente esse ano, porque o lado difícil das coisas difíceis é um negócio do tipo assim, cara, o cara tinha 13 dias de vida na empresa e ele precisava de 30 milhões de dólares. E ele conseguiu. E aí ele mostra o processo. É bizarro, cara. Esse é bizarro. Esse é muito bom. São os dois livros que... se eu for escolher um, eu escolheria o lado difícil das coisas difíceis. Legal. É aqui, né? Livros que fazem a gente quebrar paradigmas, mudar de linha de pensamento, às vezes. Sim. Legal. E hábitos que você não abre mão porque te ajudam a performar? Cara, atividade física, eu não abro mão de jeito nenhum. Eu não negocio. Quando eu negocio é porque eu tô muito cansado, eu preciso descansar para fazer atividade física, para praticar. Hoje, ficar com meu filho, né? Eu tenho filho de um aninho e 4 meses. E, obviamente, ficar com minha esposa. E estudar. Estudar é uma coisa que eu não abro mão de forma alguma. Então, são esses três, né? Ficar com meu filho, atividade física e estudar, manter a mente sempre em movimento ali. Até porque com o IA, se parar de estudar, vai ficar para trás rápido. Cara, fiquei uma semana sem estudar, não estudei sobre IA uma semana em janeiro. Logo em janeiro. Foi complexo. Aí foi difícil. E foi bom que eu até identifiquei um método ali para eu poder escolher o que eu tenho que estudar, o que eu não tenho. Mas, pô, tive que passar madrugada estudando para poder recuperar. Tirar o atraso. Imagina. E o que você faz quando não tá trabalhando? Para dar aquela resetada, voltar zen. Cara, série. Filme e série, eu sou viciado. Sou viciado em Netflix, sou viciado em Amazon Prime, etc. Tem todos. Tem todos. Tem Disney, Amazon, Apple, tudo. Isso eu sou viciado. É um vício que eu tenho, de fato. Que eu tento, inclusive, todos os dias, 1 hora, assistir pelo menos uma coisa com a minha esposa. Tem dias que eu não consigo, enfim. Mas a gente tenta todos os dias, 1 horinha ali, ficar juntos. A gente assiste alguma coisa que a gente gosta e, sabe, esquece da vida. É bom, né? Importante também. É bom. E por que você faz o que você faz? Essa é pesada. Mas, assim, eu acho não, tenho certeza. Eu tenho muito que contribuir com a minha visão de mercado, enfim. E quando eu tenho essa mentalidade de que eu tenho muito a contribuir, eu mais aprendo do que eu contribuo. Então, eu tô aqui com você. Poxa, cara, eu poderia estar no evento que eu tava. Né? Mas por que eu aceitei vir aqui, gravar esse podcast? Enfim, aqui a gente tem um relacionamento. Aqui eu aprendo com você. Eu aprendo falando. Então, a gente tem um aprendizado, né? Tem uma pirâmide do aprendizado. E quando a gente fala, a gente tem uma possibilidade de aprendizado de 70% mais do que a gente lendo. Então, quando a gente lê, a gente absorve só 10%. Quando a gente fala, a gente absorve 70%. E quando a gente ensina, 90%. Então, muito por isso, assim, sabe? Eu tenho muito prazer quando eu posto em rede social, eu recebo, cara, obrigado, sabe? Isso é muito legal, porque acontece comigo também, né? Sim. Então, um post que você faz me ajudou, você me deu uma forma diferente de pensar e eu falo, pô, vou pra cá então, vou mudar 1 grau do que eu tinha de planejamento. Então, eu faço pra ajudar, sabe? Eu faço pra contribuir. Porque quanto mais a gente contribui, eu acho que mais a gente recebe. É o give back. Isso aí, perfeito. Assina embaixo. E, Rodrigo, aqui no nosso programa, toda vez que o convidado vem, a gente lança um desafio para quem está assistindo. Legal. Que é descer agora aqui nos comentários e colocar uma palavra-chave ou uma frasezinha curta
que o convidado vai pedir para eles colocarem ali agora para a gente saber que eles assistiram até aqui e pegaram todas as dicas. Que palavra seria essa? Cara, é uma palavra que parece que não tem nada a ver com tudo que a gente falou. Mas tem sido a palavra do ano e para quem quer se destacar. Autenticidade. Essa é a palavra que eu vejo que diz muito sobre você, sobre mim e sobre quem está assistindo a gente. Eu acho que isso vai muito além de mentalidade, enfim, mas a autenticidade é a palavra que resume tudo que a gente falou aqui nesse episódio. Show. Fora que também acho que tem muito a ver com SEO, hein? Ser autêntico, conteúdos autênticos. Tá vendo? Eu acho que tem muito a ver, sim, com o nosso tema. Então, galera, desce aí nos comentários e coloca autenticidade, que aí a gente vai ver que você leu até aqui, viu até aqui e anotou todas as dicas aí que o Rodrigo passou para nós. E, Rodrigo, se você pudesse dar uma última dica para a galera que está assistindo aqui, mas é uma dica prática, aplicável, para que assim que ela terminou de assistir o episódio, mas antes deixou o like, se inscreveu no canal e ativou o sininho, para que ela já possa sair e executar. Que dica que seria essa? Cara, segue a dica do Replit. E, assim, segue a dica do Replit e testa o limite da IA. Você fala, o que você pensar, não, ela não deve fazer isso. Testa o limite da IA. Isso vale para todas. Isso vale para o Replit, isso vale para o ChatGPT e isso vale para o Claude. Então, testa o limite da IA. Acho que isso eu venho falando bastante em cursos, em palestras, e as pessoas me respondem depois no meu perfil do Instagram, falam, cara, eu não imaginava que ela fazia isso. Então, basicamente isso, testa o limite da IA. Boa. E aquilo, né? Às vezes você testou, bateu no teto. Deve ter outra que deve resolver esse problema. É isso, exatamente. Tipo vídeo, por exemplo. O ChatGPT não cria vídeo, tem o Sora, que é muito ruim ainda. Mas você tem outras que você fala, cara, como é que criou? Então, é exatamente esse o ponto. Pô, legal, bacana. E, Rodrigo, se o pessoal quiser se conectar com você, mandar uma mensagem, tirar uma dúvida, qual que é o melhor canal aí para entrar em contato contigo? Cara, tem meu LinkedIn, né, Rodrigo Nascimento, e tem meu Instagram também, que eu sou bem ativo no Instagram, que é _ Rodrigo Nascimento junto. Então lá você vai me ver, vai ter meus conteúdos, enfim, tem uns conteúdos bem provocativos lá ultimamente, mas acho que são esses dois canais que eu mais sou ativo e respondo as pessoas. Beleza. Então, galera, vai lá nos perfis do Rodrigo. Vou deixar também aqui na descrição o link dos perfis dele para facilitar para vocês. Vão lá, mandem uma mensagem, fala que veio aqui do Imamura Podcast, que eu tenho certeza que vocês vão ser muito bem recebidos lá. Ele vai responder as dúvidas de vocês. Rodrigão, obrigado aí pelo seu tempo. Fico feliz que a gente conseguiu gravar esse episódio. E, galera, chegou aquele momento. Se você ainda não deixou o seu like, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque toda terça-feira tem mais um Imamura Podcast. E às quintas-feiras é live, pra gente falar daquela parte mais técnica que vocês adoram desse mundo do SEO. Então a gente se vê no próximo podcast ou na próxima live aqui no meu canal. Até lá!